né, eu vou falar agora esta aula de 40 minutos sobre epistemologia, né? Então, por que falar sobre epistemologia nessa disciplina de métodos e técnicas, né? Então, por quê? A epistemologia, gente, ou teoria do conhecimento, ela é uma disciplina que vai estudar como pano de fundo teórico para refletir sobre os métodos e técnicas de pesquisa. Então, a nossa disciplina chama Métodos e Técnicas de Pesquisa. Para quê? Para gerar conhecimento. Nós queremos desenvolver e conhecer melhor os métodos e as técnicas de pesquisa. Para quê? Para que possamos, através de um processo de pesquisa, gerar conhecimento. Ora, mas nós podemos nos perguntar o que é o conhecimento, afinal de contas, o que é isso que eu estou gerando? E mais, não é? É possível efetivamente gerar conhecimento? Não é? Qual é a origem do conhecimento? O que é o conhecimento? Qual é a origem? Qual é a essência dele? De onde ele vem e do que ele se constitui efetivamente? É possível conhecer? Eu posso colocar uma série de perguntas prévias, não é? Que são perguntas, então, que vão ser tratadas pela disciplina epistemologia, que é, então, a teoria do conhecimento. Então, veja, se os métodos e técnicas eles são mais operatórios, né, eles são de caráter operacional, para você ir a campo e, e executar esses procedimentos com a finalidade de gerar um determinado conhecimento, a epistemologia ela vai se colocar no nível mais abstrato, no nível mais fundamental, no nível mais básico que fundamenta os métodos e técnicas de pesquisa. Então, por exemplo, se eu estou em determinada área do conhecimento, a epistemologia vai dizer, olha, essa área de conhecimento, ela gera conhecimento com essas características e não outras. Então, se eu tenho essas características, quais são os métodos e técnicas de pesquisa que eu poderia usar com mais sucesso para obter o conhecimento naquela área? Então, a epistemologia ela dá um passo atrás em relação a métodos e técnicas e vai fundamentar a geração do conhecimento, vai estudar o processo de gerar conhecimento. Então, por isso que a gente chama assim de praticamente uma epistemologia como se fosse uma visão de mundo. Né? Qual é a sua visão de mundo? Você está na visão de mundo da ciência social? Você está na visão de mundo da ciência exata? Você está na visão de mundo das ciências naturais? Né? Então, qual é a natureza da ciência que está gerando aquele tipo de conhecimento naquela ciência? Né? Então, a epistemologia, ela essencialmente é uma disciplina da filosofia, né, que vai buscar teorizar sobre como o homem entende o conhecimento e como o homem é capaz de gerar conhecimento, ok? Então, essa aula é uma aula que vai tratar de uma introdução à epistemologia. A epistemologia em si, como disciplina, que é dada na filosofia, é por si só uma disciplina de 60 horas. Aqui eu vou falar 40 minutos sobre epistemologia, dando uma introdução à disciplina. Mas eu gosto de falar nessa disciplina de métodos e técnicas porque eu acredito que a filosofia ajuda a maturidade do pesquisador, ajuda a amadurecer o pesquisador para aplicar os métodos e técnicas de pesquisa. Não é? Agora, como eu coloco nessa transparência aí, não é? Contribuições de uma pesquisa no sentido estrito e em seus fundamentos. Quer dizer, é preciso fazer uma ressalva aqui que eu estou colocando a epistemologia como uma disciplina que vai buscar um maior aprofundamento nos fundamentos. Então a filosofia ela vai até, a epistemologia vai até na metafísica. De onde vem tudo isso?
Não é? De onde vem a possibilidade de conhecer e tudo mais. Isso é válido, a ressalva que eu quero fazer é que isso é válido para quem, né, o que eu vou dizer vale para aqueles que acreditam que a filosofia pode contribuir para a ciência. Né? E essa crença de que a filosofia pode contribuir para a ciência, ela é uma crença não pragmática. Porque, basicamente, o pragmatismo ele vai dizer o quê? O pragmatismo ele vai dizer que não existem verdades absolutas que fundamentam nada. O pragmatismo vai dizer que não há fundamento para nada. Se nós definirmos o conhecimento, e aí uma coisa que vocês podem anotar é a definição sobre conhecimento. O que é conhecimento? Se nós pegarmos a definição sobre o que é conhecimento, né, e a filosofia o que é, se não o amor pelo conhecimento, essa atração pelo conhecimento que o homem sente, sempre sentiu historicamente, né? Como dizia Aristóteles mesmo, né? Todo homem deseja conhecer, todo ser humano, no sentido do homem aí, obviamente, entenda-se o ser humano, o homem e a mulher. Todo ser humano deseja conhecer, ele tem esse desejo de conhecer. Ora, então, para esses teóricos, assim, esses filósofos da Grécia, quando então a filosofia se iniciou, o conhecimento seria uma crença verdadeira e justificada. Então não é uma crença qualquer, porque uma crença qualquer pode ser uma opinião. Conhecimento não. Conhecimento é uma crença? É uma crença, é algo em que você acredita, que diminui o seu medo, que te dá segurança, não é, para agir no mundo, para estar no mundo. Então, se o conhecimento é essa ferramenta que te dá segurança para estar no mundo, não é, e também as benesses da tecnologia, não é, dos dispositivos, aparelhos que são desenvolvidos graças ao uso do conhecimento, ou seja, trazendo ao homem uma vida mais não tão sofrida, não tão submissa às intempéries da natureza, e sim, né, uma vida mais protegida, com dispositivos e tal. Essa crença, essas crenças formam então o conhecimento, a base de conhecimento do ser humano. Né? Então o conhecimento é uma crença, mas não é qualquer crença. Então o conhecimento é uma crença verdadeira, justificada. O que o pragmatista fala? O pragmatista fala assim: bom, como eu não acredito em verdades, verdades últimas, metafísicas, que fundamentam todo o edifício do conhecer, eu vou deixar de lado essa ideia de verdade e vou falar assim, olha, conhecimento é uma crença justificada. Desde que você seja capaz de justificar, né, por que aquele conhecimento ele é útil, ele é... Então, aí você veja, o conhecimento ele só tem uma utilidade, então, que é dada pela justificativa. Então, o que é o conhecimento? É aquele conhecimento que é bom para a maioria das pessoas, o que é bom para as pessoas, o que é bom para as pessoas realizarem coisas úteis. Né? Então, o pragmatista ele acaba tendo uma visão utilitária, meio que utilitária do conhecimento. E não conhecer por conhecer. Conhecer porque a verdade nos espera desvelá-la, né? Vamos dizer assim. Um dia conhecerei Deus, né? O homem vai evoluindo, como Hegel acreditava, né? No sistema de evolução do conhecimento absoluto e cada vez mais progressivo até o ponto do conhecimento absoluto, que seria o conhecimento da verdade. E aí eu estou definindo verdade como sendo o ponto de vista de Deus, né? Hipoteticamente, na existência hipotética de um ser supremo que tudo saberia, onisciente. Né? Então, se você perguntasse para ele, lá estaria a verdade se ele existisse. Então, o pragmatista ele fala, não, isso eu não postulo. Então, aí ele diminui a filosofia e diminui a importância da filosofia para a ciência, vocês percebem? Porque ele vai diminuir a importância da ciência, da filosofia para a ciência. Por quê? Porque o que vai ser ciência? Algo que você possa justificar como coerente e útil para nós vivermos. E eu não vou atrás de verdades fundamentais. A minha pesquisa está fundamentada no paradigma epistemológico tal.
O pragmatista vai largar isso de lado, né? Ele vai até estudar, mas o cientista não vai dar muito valor a isso, né? Então, para vocês entenderem melhor isso que eu estou dizendo, contando uma história rápida, não é? Outro dia, há uns 2 anos atrás, conversando com um alemão que nos visitou aqui, e aí nós almoçamos e eu falei para ele que estava estudando filosofia, acreditava que a filosofia, então, sobretudo a epistemologia, poderia ajudar a ciência, nos desenvolvermos pesquisas de melhor qualidade, pesquisas de primeiro mundo, vamos dizer assim, né? Pesquisas avançadas e tal. Ele virou para mim e falou assim, esquece isso. Aí eu me perguntei, né? Poxa, interessante, né? Um cientista conhecido, alemão, né? O país de Kant, praticamente, não sei se Kant era da Áustria ou da Alemanha, mas, enfim, na época também era o Império Austro-Húngaro, né? Austro-Germânico, ele tinha as divisões ainda, não estavam muito claras na Alemanha, mas, enfim, como é que esse cara que vem de lá pode dizer que a filosofia não tem importância se ele estudou tanta filosofia até no 2º grau, né? Quer dizer, então, há essa percepção, muitas vezes, sobretudo pelos pragmáticos, de que esse negócio de uma ontologia, não é, realista, ou seja, que é uma verdade que existe independente do sujeito, é um negócio que não tem utilidade nenhuma. Só serve para instigar disputas, né, como vemos hoje, por exemplo, entre a esquerda e a direita, né, onde você, então, como pretende encontrar uma verdade, você judicializa a política. Então, não vamos arrumar coisa aqui que vai ser bom para o Brasil, não. Eu quero saber o seguinte, quem está com a verdade? É a esquerda ou é a direita? E nós vamos perguntar para o Supremo. E o Supremo vai dizer, né, em última instância, o fundamento que é baseado na lei, na norma hipotética fundamental de um país que se chama Constituição daquele país, nessa norma objetiva, né, que dela decorre todo o ordenamento jurídico, então nós vamos subir até a Constituição e a Constituição vai nos dizer quem agiu bem e quem agiu mal. Ora, isso é o grande equívoco da nossa sociedade, não é? Hoje, no mundo atual. E é um equívoco tão mais problemático quando você vê cada vez mais a política sendo abarcada pela religião, não é? Pela religião, porque a religião, então, ela é dogmática. Se ela é dogmática, ela já estipulou essa verdade e ela sabe qual é essa verdade e ela vai dizer qual é a verdade. O que é muito grave e perigoso para a democracia, né? Então, eu gosto muito dos pragmáticos, porque os pragmáticos, eles são muito mais, eles têm tendência à tolerância, né? A colocar as nossas questões científicas, sociais e políticas no nível da nossa linguagem, da nossa fala, do nosso vocabulário, e não no nível da metafísica, querendo deixar entender que o nosso vocabulário tem que espelhar uma verdade divina, né? E nós humanos, então, quando usamos a palavra, usamos o nosso vocabulário, as palavras que nós dizemos, organizamos as nossas ideias, nós estamos, de alguma forma, espelhando uma verdade que pré-existe aí, não é? Que é dada e que nós temos que descobri-la. Isso acaba gerando intolerância, porque se você se coloca como do lado de uma verdade, aquele que discorda de você está necessariamente do lado de uma mentira. Okay? Se você tem um posicionamento dogmático, você fala assim, eu estou fundamentado, quem está contra você está com a mentira. Se você está com Deus, o outro está com o capeta. Né? É esse maniqueísmo, né, que é deletério para a democracia. E isso se espelha também, isso resvale para a ciência. Né? Então, a epistemologia vai explicar exatamente isso, como são os diversos posicionamentos epistêmicos.